Fala, fala galera! Começando aqui mais um episódio do Podcast Evolutions, o podcast que vai mudar o seu mindset, trazendo sempre os melhores. Fala comigo, Jefinho. Mudança de mentalidade, né? Esse é o objetivo do nosso podcast. E eu tenho certeza que hoje a sua mentalidade vai mudar com um convidado especial aqui que vai se apresentar daqui a pouco. Tenho a honra de apresentar aqui um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil, palestrante que tem vício de aprender aqui, conversando nos bastidores. Seja muito bem-vindo, grande Bob Faria. Muito obrigado. Eu estou feliz de estar aqui conversando, batendo papo com vocês, agora dividindo com a galera que está aí. Vamos trocar ideia, tem muita coisa para a gente conversar. Obrigado pelo convite. É isso aí, Bob. Bora. Bob, como nasceu sua paixão pelo jornalismo esportivo? Assim, primeiro nasceu minha paixão pelo jornalismo, né? Você sabe que tem uma coisa que eu sempre discuto com alguns amigos, eu digo assim, cara, eu não gosto de usar a expressão jornalismo esportivo. Todo mundo usa, obviamente. É o jargão comum. Mas eu digo assim, não existe jornalismo esportivo, cara. O que existe é jornalismo. E aí existe editoria de esportes, editoria de cultura, editoria de ciências, editoria de política, editoria de uma série de coisas. Então, eu gosto de dizer assim, eu faço jornalismo de esporte. Mas é só para provocar, mesmo, só uma brincadeira. Só pra provocar um pouquinho. Mas eu acho que nasceu olhando para o meu pai, assim, eu era muito pequeno, e a primeira vez que eu perguntei para ele o que ele fazia para alimentar a família, ele falava, eu conto história. Grande Oswaldo Faria. É verdade, é isso. E aí eu falei, você conta história? Ele falou assim, não, eu conto a história. Isso faz muita diferença. E eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, muito pequeno ainda, e daí comecei a ficar encantado com essa história, de registrar os fatos e de mostrar e tal. Então, desde muito cedo, você estava brincando, né, que eu sou viciado em aprender, e é verdade. Eu gosto de entender os processos, entender como é que as coisas funcionam. Eu acho muito estranho sentar para fazer qualquer atividade e não saber tudo que está acontecendo em volta, né? Você perde um monte de possibilidades, um monte de aproximações que você pode fazer. Então, isso começou muito cedo, observando meu pai, e aí nasceu minha paixão por contar histórias, que é o que o jornalismo faz. Exatamente. Bacana, você teve aí uma referência, né? Que foi um dos maiores também, e você conseguiu seguir ali meio que à risca, né? O caminho. Assim, ele me formou como ele formou, assim, dezenas, eu diria até centenas de profissionais, né? Foram várias gerações. Sempre com exemplo, sempre com a forma, sempre com atitude, né? Sempre com lealdade. Então, assim, tudo que eu aprendi da profissão ali para começar a botar meu pé, eu aprendi nos valores que ele passou para a gente, né? Claro que depois você vai tendo trocentos professores, e eu tive muita sorte, eu digo, na vida, porque eu estive sempre perto de gente muito boa, sabe? Ô, Bob, e isso aconteceu de maneira natural ou em algum momento você se sentiu ali meio que forçado ali pelo pai a seguir o mesmo caminho? Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. É uma coisa de vocação mesmo, assim. Mas eu tinha uma visão diferente da comunicação, né? Eu sempre achei que a comunicação, e de fato que a comunicação fosse multiplataformas. Depois veio o termo multimídia e tal, eu não sabia isso quando era criança. Mas eu imaginava o seguinte, olha, dá para contar a história de qualquer jeito, né? Tudo é história, tudo é comunicação, de uma certa forma. Então, isso despertou meu interesse em música, isso despertou meu interesse em literatura, despertou meu interesse em artes plásticas, despertou meu interesse em cinema, em teatro, em todas as formas de contar uma história, seja ela ficcional, seja ela realista, como é no caso do jornalismo. Então, foi um caminho muito natural para mim, não teve nem... Eu nunca, eu posso te garantir, nunca meu pai chegou para mim e falou assim, você precisa fazer isso. Eu disse, não. Ele sempre disse o seguinte, faz o que você quiser, só me promete uma coisa, faz o melhor que você puder. Eu não quero que você seja o primeiro, não quero que você seja o best of the best, nada, nada, nada. Mas faça com paixão, faça com entrega e faça o melhor que você puder. E aí pronto. Aí você está contribuindo com o mundo, está tudo certo.
Top. Ô, Bob, é o seguinte, é uma honra ter você aqui, né? O Gabriel já falou. é minha. Eu, por exemplo, estou muito feliz em ter você aqui. Já acompanhei você várias vezes aí nos seus comentários, você como jornalista. E eu tenho certeza que até hoje você passa por dificuldades. Mas no início da sua carreira, quais foram as suas maiores dificuldades para você ingressar nesse ramo aí? Cara, assim, como todo mundo que está começando, você meio que idealiza algumas coisas e acha que todo mundo vai se interessar por aquilo, na verdade. E depois você vai aprendendo a calcular sua consonância, que é o que eu costumo dizer nas minhas palestras, que é um dos segmentos assim da comunicação que são muito importantes, que é você afinar a sua comunicação com quem está te ouvindo, ou a mensagem que você quer passar. Então, a grande dificuldade, eu diria, talvez foi entender um pouco, né, em cada situação em que eu me envolvia, aquele nicho. Eu sempre quis colocar tudo no mesmo cesto. Aos pouquinhos eu fui entendendo, não, quando eu estou fazendo é cinema, quando é teatro, quando é rádio, quando é música. Ainda que uma coisa abasteça a outra, mas no início é muito difícil você separar exatamente para dar esse recado. Mas ao longo do tempo você vai aprendendo, você vai pegando a manha, vai pegando as técnicas e Vai recalculando a rota, e é né? tranquilo, Assim, quando eu comecei a trabalhar em rádio muito novo, com 15 anos, assim. Muito novo, hein? E foi por um motivo inusitado. Claro, meu pai trabalhava na rádio e isso me Motivou. ajudou. E me ajudou também, claro, a arrumar esse trabalho. Era quase que um estágio, assim, mas era um trabalho. Porque como eu me interessei por música e comecei a tocar e tal, eu queria entender o processo técnico da música. Não da música em si, mas do som. E não existe escola melhor para você aprender sobre sonoridade, sobre técnicas, equipamentos, etc., do que o rádio, né? Ainda mais naquela época. Verdade. Então, eu fui trabalhar no departamento técnico para aprender como é que gravava, como é que media a intensidade do VU, como é que você compensava um microfone, que tipo de microfone, quais tipos de microfone. Ah, você tem aqui um direcional, você pode ter um cardioide, você pode ter um omnidirecional. Para que cada um serve, como é que funciona? A técnica mesmo você aprendeu. Eu fui aprender isso, sabe? E aí, fui aprendendo a parte técnica, central, transmissão, não sei o que e tal, e acabei migrando para o departamento de esportes para fazer todo aquele caminho, né? Rádio escuta. Você perguntou de dificuldade, isso era chato pra caramba. Fala assim, não tinha internet e tal, não sei o quê. Então, a redação da rádio tinha assim, uns 20 rádios, cada um sintonizado. Tinha chat GPT não, viu, galera? Tinha nada, tinha Não, GPT. inteligência artificial aí. Tinha Barça, né? Para quem não sabe, Barça é uma coleção de livros. Para quem não sabe o que é livro... Brincadeira, gente, tô brincando. Essa é uma piada do Ariano Suassuna, né? Que ele disse que foi dar uma palestra uma vez, deixa eu só fazer esse parênteses. Ele foi dar uma palestra uma vez, numa sala de faculdade e tal, e aí ele perguntou para os alunos quem tinha lido algum livro ali naquele semestre. Aí ele disse que 50% tinha dito que não tinha lido nenhum livro, outros 50% não sabia o que era. Nossa, aí tá de sacanagem. E, obviamente, uma brincadeira. Essa porcentagem deve ter aumentado hoje. Eu acho que tem muito mito disso, assim, né? É claro que quando você aumenta também o número de plataformas disponíveis, as ferramentas também elas ficam diluídas, assim. Não interessa se o cara leu no iPad, se o cara leu, sabe, na calçada, é isso que eu digo. Importante o cara leu no teto, é importante que ele leu, Sim. entendeu? Eu lia muito, 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 de quadrinhos a sei lá, clássico grego, romance. lia o que caía na minha frente, eu lia. Não, isso com certeza ajuda a pessoa a desenvolver até na forma de falar e de conhecimento. Repertório mesmo. Mas aí eu tava falando da coisa do rádio. Se eu divergir demais, depois vocês me puxam de volta. Não, pode, fica tranquilo. E aí tinha lá uns 20 rádios, isso era rádio escuta. Tinha uns 20 rádios. E você tinha que ficar ouvindo as 20, cada uma numa emissora, umas emissoras da Europa, da América do Sul e tal, para anotar o resultado dos jogos no papel e levar para o plantão no estúdio. O plantão era o nosso querido Marco Antônio Bruno. E o risco de levar informação errada, hein? Você tá louco, maluco, tá doido.
Não, hoje a gente internet o resultado já aparece. Não, hoje você assiste tudo ao vivo, 3-2, o quê? Ô, Bob, puxando um pouco pro lado dos torcedores aí, Ah. como você lida com crítica de torcedores que muitas vezes confundem opinião com torcida? Eu acho isso difícil, hein? Cara, eu lido super bem com isso. Sério? Assim, eu fui repórter durante 10 anos, né? E aí, quando você é repórter, você está só contando o fato, né? Eu acho que hoje é que tem muito essa coisa do repórter querer direcionar as opiniões através da pergunta e Tem tal. muitos, né? Tem muitos. E eu acho isso meio estranho, porque eu acredito muito na pergunta. Eu acho que a pergunta é a partícula primária, não só do nosso desenvolvimento como espécie, mas especialmente do nosso desenvolvimento como indivíduos. A pessoa que não pergunta, ela aponta para todo lado. A pergunta organiza o caos. É outra coisa que eu gosto de falar, conto na minha palestra também sobre isso. Quando você fala em verde, por exemplo, e num grupo de pessoas, cada um pode falar uma coisa, é grama, é não sei o quê, pode ser pensou um monte de coisa. Agora, se você chega a fazer uma pergunta Direcional. e fala, qual a cor da minha camisa? Todo mundo olha para o mesmo lugar, então você direciona. Então, a pergunta organiza o caos, Sim. sabe? Às vezes é muito, para achar um caminho, é muito mais fácil você saber qual é a pergunta, eliminar tudo que é impossível. Isso é Conan Doyle, não sei eu que disse. Autor de Sherlock Holmes. Você elimina tudo que é impossível, o que sobrar, por mais improvável que seja, é verdade. Verdade. Não é? Sim. Então, eu acho que a função do repórter é perguntar. E aí, não tem muito esse problema. Quando você passa a analisar alguma coisa, você tem que ter muito critério. Isso foi uma coisa que eu sempre tive, muito critério. Especialmente quando eu comecei a fazer TV em rede nacional, eu sabia que eu estava falando para o Amazonas e para o Rio Grande do Sul. Então, você tem que ter muito equilíbrio nisso, sabendo que uma boa parte da torcida vai pender para um lado e para o outro. Por quê? Porque existe a queridíssima teoria da Gestalt. Eu demorei um tempo para aprender isso. Na verdade, no início me incomodava muito, sabe? Eu costumo dizer isso. Eu trabalhava, eu estudava, fazia relatórios de nome, tal, estudava 3 jogos antes de cada equipe, conversava com os treinadores, fazia o meu papel, fazia tudo, ia super preparado. 99% daquilo não ia para o ar, mas se me perguntassem, estava lá. Pois bem, terminava o jogo, eu ia ver os comentários. Você tinha essa mania? No início você tem. Você não pegou aquela experiência ainda. Eu estava mudando de plataforma, eu queria entender como é que funcionava ainda o perfil da audiência, essas coisas todas. Volto a dizer, porque eu não acredito em nada que você faça em que você não tenha pelo menos uma noção. Você não precisa ser especialista, sabe? Em cada posição. Você não vai querer jogar em todas. Mas você tem que ter uma noção do que está acontecendo com cada um quando você joga em equipe, para saber o que aquela pessoa pode fazer e o que você pode fazer por ela. Né? Você está falando aqui em mudar os mindsets, etc. Essa é uma grande sacada das equipes, sabe? Quando você joga em time, e aí seja um time corporativo, seja um time de esporte, qualquer coisa, você entender o básico da outra função aumenta a sua capacidade de colaborar com ele e, se ele entender um pouco, ou com ela, enfim, com quem estiver com você, e também aumenta a capacidade dela de melhorar o seu trabalho. Então eu queria entender como é que funcionava isso. E eu terminava o jogo e ia lá, metade da audiência queria que eu morresse. E a outra metade te apoiando, né? Eu falava, gente, mas que coisa engraçada. Aí eu ficava chateado e tal, não sei o que, ia pra casa, estudava. Aí chegava no domingo, fazia o jogo e tal, não sei o que, metade queria que eu morresse. Eu já contei isso algumas vezes. E aí eu fui estudar a parte da equação que estava faltando. Porque eu dizia, olha, eu estou na melhor plataforma, eu tenho o melhor background técnico, porque tem uma equipe muito boa fazendo isso. Eu estou ao lado de alguns dos melhores profissionais que se pode ter. E eu estou preparado. Eu sabia, estou preparado, eu sei disso. Então, o que está faltando? Está faltando a audiência, que é onde fecha a roda.
Sim. Tá legal. Aí fui estudar. E aí uma das coisas que eu aprendi, aprendendo também sobre a teoria da Gestalt, que é um ramo da psicologia, que diz basicamente o seguinte: nós temos a tendência a completar as informações que faltam a partir do nosso repertório. Então, se você desenha um semicírculo e pergunta o que foi que você fez, a maioria das pessoas vai dizer: você fez um círculo. Um círculo. Porque faltava. Porque Sim. você tem um círculo na cabeça. Uhum. Mas, enfim, é assim que a gente funciona. E foi aí que eu aprendi que o torcedor não liga a televisão para ver dois times jogando. Ele liga para ver o time dele. Dele, É. com Né? certeza. Outro dia brinquei com isso. Falei assim: o torcedor brasileiro não gosta de futebol, gosta do time dele. Não é? Então, Isso é verdade mesmo. Aqui a gente tem um atleticano e um cruzeirense, a gente costuma falar, né? Eu não Mas gosto não de é isso. futebol, eu gosto do Cruzeiro. Isso aí. exatamente. Então, se eu Fala disser mesmo. que o Cruzeiro está jogando bem, o que você entende é que eu falei que o Atlético está jogando mal, portanto eu sou cruzeirense, portanto você quer que eu morra. E essa É isso. massa vai querer que você morra. E aí, é claro que eu estou fazendo uma hipérbole, mas a partir desse momento eu entendi, falei, cara, é isso. O cara não está brigando comigo, ele está brigando com a incapacidade de ver que existem dois times jogando. Enxergar a lógica. E mais do que isso, se não houver dois times, não tem jogo. Não tem. Já pararam para pensar nisso? O cara que torce pro Atlético acabar, ou pro Cruzeiro acabar de vez, né? Acabou a graça. Aí acaba, não Acaba tem o jogo. mais diversão. A bola vai ficar parada no meio campo, não existe o jogo. E todo jogo é um pacto. Pode ser a final da Copa do Mundo, pode ser a pelada no fim de semana. É um pacto de regras. Sim. Ó, se a bola passar dessa linha, é gol. Se ela passar pela linha lateral, é do adversário. Se chutar a cabeça do amiguinho, é falta. Entendeu? Que as duas equipes concordam. Ou seja, antes de ter rivalidade, precisa ter concordância. Sim. Isso é verdade. A partir do momento que eu entendi... Tá todo mundo concordando, menos o cara que tá Entendeu? assistindo o jogo, né? Então, veja bem como é na vida. Antes de haver qualquer rivalidade, de haver guerra, de haver qualquer coisa, é preciso que haja concordância, Sim. né? Um Com pacto certeza. de regras a serem seguidas. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu fiquei Lidou melhor super com de as boa. crises. Tranquilo. Pegando nesse gancho aí, você já se arrependeu de algum comentário feito ao vivo? Não, Nunca? Não. Se arrependeu de nada? Não. Chegou em casa, não, eu devia ter falado aquilo. sim. Devia ter dito isso, devia ter dito dessa outra forma, poderia ter elaborado melhor, poderia ter explicado melhor. Faltavam dados para eu formular essa determinada opinião, e aí eu vou atrás e fui procurar e dizer assim, olha, eu fiz isso, porque quem não troca de opinião é estúpido. Sim. Vocês me perdoem. Sim. Mas, assim, mudar de opinião faz com que a gente cresça. Então, se eu tenho um determinado rol de informações e eu formo a minha opinião, eu tenho que formar a partir dali. Mas depois da manhã vem outras informações que são corretas e tal. Eu digo, opa, pera lá, isso aqui é novo. Né? É como olhar para o céu. Ou experiências, né, que você vai ter. Ou isso, ou, enfim, dados. Veja, a nossa espécie costumava achar que o Sol era o centro do universo. De repente descobrimos que não é, só uma estrela pequenininha no canto da galáxia. Então o cara que achava que o Sol era o centro do universo, ele estava errado? Não, era o que ele tinha de informação, No momento, sim. ok? É o que tinha de repertório. A partir do momento em que nós achamos outras informações, outras opiniões foram sendo formadas. Então, é isso que eu estou te dizendo. Eu não me arrependi, porque eu sempre fui muito criterioso Com as Pra informações dizer- que você tinha. e para falar no ar o que eu falaria fora do ar, a mesma coisa. Agora, dizer assim, putz, faltou informação, faltou cuidado nisso ou naquilo e tudo mais, sim, mas não o suficiente para eu me arrepender, né? Porque Então eu tá. acho que cada vez que você faz um negócio errado, você aprende um jeito de não fazer. Se tornou um aprendizado. E olha só, ainda nessa pegada, você já sofreu pressão de algum patrocinador, dirigente, ou até de própria emissora, para fazer determinado comentário, para falar de algum time específico? Assombração, sabe para quem aparece. É, né?
Então nunca aconteceu. Não, porque o dia que isso acontecesse, em qualquer lugar por onde eu estive, não foram tantos assim, graças a Deus, a minha carreira foi muito. Eu consegui formar os meus trilhos. Sólido, né? Você ficou 18 anos na durante Globo. muito tempo. Eu fiquei Foi 18? 20 anos. 20 anos. E porque todo mundo sabia que, se esse tipo de coisa acontecer, eu tô pegando meu chapéu e tô indo embora, porque isso é inadmissível. Eu aprendi, uma das primeiras lições que eu aprendi sobre comunicação, sobre rádio, sobre televisão, naquela época, né? Agora não sei como é que são as coisas, mas naquela época era o seguinte: você vende espaço, você não vende opinião. Sim. Verdade. Estava escrito na entrada da Rádio Itatiaia, quando eu entrei lá pela primeira vez, com, sei lá, 4, 5 anos, e estava essa frase, que foi cunhada pelo Januário Carneiro, um dos maiores comunicadores de todos os tempos, até onde eu sei, a frase é dele, e isso sempre foi um norte muito importante na minha vida, sabe? Sim. Opinião não se vende, Ô, Bob, sabe o que é nem se complicado? aluga, nem nada desse tipo. Sabe o que é complicado? Você que é comentarista, realmente você tem que ter um repertório muito grande. Porque se você não fizer leitura, você não estudar, você vai lidar com aquilo que os outros falam. Se não estudar. Claro. Por exemplo, você é comentarista. Existem muitos comentaristas que são tendenciosos. E eles puxam a sardinha para o clube deles, etc. Isso aí é proporcional? Isso aí é direcional? Ou você acha que, infelizmente, pelo fato de eu torcer para um time e eu ser comentarista, eu vou puxar a sardinha para o meu time? Você já lidou com essa situação em algum momento? Eu acho que tem vários modelos, assim. Hoje tem até mais esses modelos, assim, em que tem uma equipe específica para um time, uma equipe modelo, né? específica para outro time. Acho que, assim, em algum momento se entendeu que a audiência ficava melhor, porque esse tipo de formato, então monta-se uma equipe para aqui, e eu já trabalhei, assim, mediando, né, como âncora para vários tipos de transmissão. E eu acho que assim é um modelo. Agora, se você fala um modelo de jornalismo, eu acho estranho. Só acho estranho. Sim. Não acho certo nem acho errado. Cada um faz a sua opinião como quer, cada um faz a sua comunicação como quer. Se tem mais audiência, se determinada parte da audiência se identifica mais com ele ou com o outro, ou quer alguma coisa mais factual, ou quer alguma coisa mais emocional, é um direito da audiência, né? Sim. E é do estilo de cada um. Então, eu não condeno, em hipótese alguma. Acho que cada um tem o seu. O caminho não existe, o caminho se faz ao caminhar. Então, é assim que a gente vai, cada um faz o seu, cara. E você conquista o seu respeito, sua credibilidade, a sua audiência, o seu espaço, sendo autêntico. Isso é importante. E nunca vai agradar todo mundo, né? Não. Isso aí esquece, né? Isso é um poder. Esse negócio de comentarista raiz aí, que tem a visão holística de tudo, o cara chegar lá e falar sobre o que aconteceu no jogo, esse modelo tá um pouco acabando, você não acha? Não, tá muito direcional mesmo, essa questão de cada um escolher, cada um que torce para um time, cada um opinar. Aí fica fácil torcer, né? Mas enfim, foi só uma opinião minha. Mas olha só, existem situações em que você identifica que a torcida, ou que a audiência, eu falo torcida, mas a audiência, né? Porque muito mais que a torcida, a audiência, ela se interessa mais por um lado ou por o outro. Por exemplo, num jogo internacional, Sim. né? Tá jogando um time daqui contra o time do Paraguai, da Venezuela, não sei onde. Claro que vai ter uma parte da torcida que vai estar torcendo contra e tal, mas a grande parte, né, do torcedor vai torcer para o time nacional. Vídeo que aconteceu agora no torneio da Copa do Mundo de Clubes. Ah, sim, do não Mundial aconteceu muito isso. E eu achei super bonito isso, que eu falei, cara, olha que legal, talvez a gente esteja realmente evoluindo nesse sentido. Aquilo que uma vez foi da seleção brasileira, que perdeu completamente a identidade, deu uma renascida ali naquele, né? Vamos mostrar para os europeus como é que faz. Sim. E tal. Então é natural que, se você está fazendo uma transmissão em português, você vai falar ou buscar o ponto de vista do time brasileiro. Isso é Sim, absolutamente natural. óbvio. E não vejo problema nisso. Sim. Agora falando de uma parte técnica aqui, vamos falar do VAR.
Na sua opinião, Bob, você que tem muita experiência no mercado e está há muito tempo acompanhando futebol, você acha que melhorou o nosso futebol ou piorou? A gente já viu o gol do Maradona de mão. E que todo mundo falava assim, que injustiça. A gente já viu, por exemplo, o Atlético Mineiro expulsando o Flamengo, o jogo Flamengo e Atlético, né? O Atlético Mineiro sendo expulso 5, 6 jogadores ali, que talvez não precisava. O que você acha? Você acha que o VAR ajudou ou tá piorando o futebol? Cara, o erro sempre vai acontecer, né? Quando você começa a fazer, começa a lembrar das coisas assim, né? A França foi para uma Copa do Mundo com o Henry ajeitando a Foi bola mesmo. de mão, tirou a Irlanda, fiquei bravíssimo. Foi de 98 que ganhou? Não. Não. Foi de mão. Agora eu vou me lembrar qual. Mas sim. Eles ganharam era- 98, né? Então foi depois de 98. Não, e tem assim, erros crassos, né? Desculpa, gente. Mas tem coisa que é injustiça, né? Agora tem coisa que fala que não muita dá pra coisa, acompanhar. claro, e tem muita coisa que existia e ninguém via, porque você transmitia jogo com 3 câmeras. Hoje você faz jogo com 20 câmeras, tá tudo olhando, né? Quando você vê Difícil fazer algo escondido. É difícil fazer algo escondido. Agora, falando especificamente do VAR. O problema do VAR é que ele não é um problema tecnológico no início, ou a princípio. Porque a tecnologia de mapeamento em 3D ela já está dominada já faz algum tempo, né? Existia um problema no Brasil que eram as dimensões do campo. Porque como é que funciona isso? Você tem pontos de marcação no campo, o equipamento lê aqueles pontos de marcação, transforma aquele campo num campo virtual e, a partir dali, o sistema traça linhas que, teoricamente, seriam linhas automáticas. O problema no Brasil é que, primeiro, os campos tinham dimensões diferentes. Mas são 30 centímetros para cá, 50 para lá. Faz diferença quando você tem um negócio calculado no computador. Faz totalmente diferença. Bom, vamos dizer que conseguiram colocar os campos oficiais todos com a medida correta. Aí vem o fator humano, que é o grande problema que eu acho do VAR. A curva de aprendizado dos assistentes de VAR no Brasil, ela está muito longa, porque no início também havia 2 ou 3 kits de equipamento disponíveis. Então, um kit Premium, Super, Master, lá usado na Copa do Mundo, custava X milhões. Aí tem um kit, é como aqui, sabe? Você tem um equipamento de corte ali, tem tantas câmeras e tal. Mas dá para fazer com menos uma câmera? Dá para fazer com uma mesa de corte com menos canais? Dá para fazer. Então, quanto que custa? Custa X a menos. Bom, vamos fazer depois. Então, no início, o Brasil adotou uma tecnologia que era mais simples, que dependia mais do olhar humano. Depois eles juraram que compraram o melhor equipamento. Não adiantou nada, porque continua tendo erro humano. Porque aí no início os caras não entendiam nem as recomendações. E a própria torcida não entendia. Às vezes nós, jornalistas, a gente também não entendia exatamente. Eu dizia, mas peraí, isso é uma falta para cartão vermelho, então o VAR pode entrar. Se for amarelo, ele não pode. Então, quer dizer que... mas e se for o segundo amarelo? Tá todo mundo meio que aprendendo. O VAR intervindo onde não era para ele intervir. É isso. E eu acho que todo mundo evoluiu nesse aprendizado, mas os árbitros de cabine, digamos assim, a curva deles está muito lenta. Muito lenta. Não dá para ter uma decisão de VAR, né, de auxiliar de vídeo, que demore 6 minutos, 7 minutos. Não existe. É foda. Então, na sua visão, piorou o futebol no momento, devido a essa curva de aprendizado. Piorou a arbitragem. Piorou a arbitragem. Por quê? Porque os árbitros de campo ficaram reféns. O cara sabe, ele está fazendo o jogo em rede nacional. Se o cara do VAR disse assim, foi falta, mas ele viu que não foi, o cara, para bancar que não foi... Para jogar a culpa no outro. E aí, o que acontece? Aí ele fala, não, meu vídeo viu mais de perto, então foi. Por quê? Porque se não chegar na segunda-feira, ele toma lá o balão dele, fica 3 fins de semana sem apitar, é um negócio muito esquisito. O fator humano é complicado, piorou. Mas eu, como sou um otimista convicto, eu acho que nós vamos chegar lá. Vai melhorar, né? Ô, Bob, hoje os jogadores estão mais preocupados com o marketing, muitas vezes, né? Com as mídias sociais, do que com o próprio futebol
em treinar e melhorar tecnicamente. O que você acha disso e, na sua opinião, esse é o motivo da qualidade do futebol brasileiro, digamos assim, ter caído? Cara, se fossem só os jogadores, não era problema não. O problema é que a sociedade tá assim. Geral, né? O mundo tá assim, sabe? Essa inversão de valores, quer dizer, eu quero parecer melhor online do que eu sou. Sim. Ao contrário de você tentar ser melhor, e aí, de uma certa forma, na sua comunicação, você vai parecer melhor, né? Eu costumo fazer algumas conversas com grupos de alunos e de jornalismo. Agora menos, porque como eu tenho feito palestras e tal, então é uma coisa mais corporativa. Mas costumava fazer bastante. E é não raro, eu via uma turma inteira, ou quase inteira, sempre demais. Toda unanimidade é burra, né, gente? Como diria o Nelson Rodrigues. Eu dizia, por que você quer ser jornalista? E eu ouvia sempre assim, porque eu quero ser famoso. Eu falava, tá fazendo pelo motivo errado, velho. E em qualquer profissão, entendeu? Você não fica conhecido ou reconhecido, assim, para depois você ser bom naquilo. Você é reconhecido porque você é bom naquilo. Sim. Você é um bom arquiteto, você é um bom médico, você é um bom piloto de avião, você é um bom comunicador, você é um bom policial e tal, e assim por diante. Mas a sociedade está... A sociedade, né? O mundo está desse jeito, né? A pessoa quer ser bom na rede social antes de ser primeiro... bom na vida real. Não, eu acho que assim, é estranho. E especialmente com jogadores de futebol, eu acho meio estranho generalizar também, porque eu conheço muitos jogadores, e ex-jogadores principalmente, muitos deles atletas, outros só jogadores, e excepcionais jogadores. Isso não é demérito nenhum. O cara não era atleta, mas jogava muita bola, entendeu? Tudo bem, Sim. né? Nem todo mundo era craque. Aliás, craque e atleta são pouquíssimos, assim, né? É a nata da nata mesmo, né? E são os caras que viram a referência, eu acho. Mas que se preocupavam muito com isso. Só que, como cada jogador virou uma ilha de business, uma ilha de negócios, onde ele é a terra, né? Com todo aquele mar em volta, todo mundo que está em volta, todo o circo que se forma em volta de cada jogador se preocupa com isso mais do que ver o cara jogar. E, na minha opinião, tinha que ser o contrário. Tinha que ser, olha, os caras têm que fazer um esforço para o cara jogar cada vez melhor e, automaticamente, você vai ter mais ferramentas para trabalhar com ele em volta. Marketing, né? Só que não funciona assim, porque cada um quer pegar um pedaço da pizza, entendeu? Então, quando o cara ele não tem a força mental que é necessária, e assim, há muitos que têm essa força mental necessária para falar assim, não, se eu não for um bom atleta, se eu não for um bom profissional disso que eu escolhi fazer da vida, não adianta ter 50 pessoas assessorando em volta que vai todo mundo passar fome. Sim. Né? Mas é preciso uma força mental muito grande para aguentar a pressão que vem de todo lado, sabe? Verdade. Especialmente porque eles se profissionalizam muito cedo e querem... Pulam muitas etapas, né, também. Queimam, e na maioria das vezes não é culpa dos garotos, cara. É culpa de quem quer se locupletar. É quem quer fazer dinheiro rápido. Eu já entrevistei montes de treinadores de base e já ouvi coisas absurdas, assim. Do tipo, cara, às vezes a gente recebe menino, eles dizendo, né? Recebe meninos lá na base para treinar, tem que ensinar o menino a correr. Ele não sabe correr. O que era aí por quê? Porque antigamente todo mundo corria na rua, jogava na rua de pedra, jogava não sei o que e tal, dominava a bola meio furada e tal, não sei o que. Hoje em dia tá todo mundo na escolinha, beleza, ok. O mundo é assim. Mas aí o menino corre torto. Aí pisa errado, faz não sei o que. Às vezes ele tem o talento. Então, muitas vezes não tem os clubes, os formadores, não tem a paciência de esperar o jogador se transformar. Porque tem jogador, as exceções, aos 16, 17 anos, ele está jogando.
Mas o normal, o nosso cérebro nem está formado antes dos 21, ou algo assim. Sim. Então, quer dizer, como é que você vai querer que o cara, né, seja já um produto pronto? Então, eles prevalecem quem cresce mais rápido, quem tem uma estrutura muscular mais... Porque os caras fazem... Mais desenvolvido. eles fazem exame para ver que tipo de fibra muscular que o cara tem, para ver se ele vai ser velocista, para ver se ele vai ser... O talento agora ficou absurdo. secundário, né? Então Talentos. vai ficando mais difícil, mais difícil. Bob, você falando de pessoas que você já entrevistou aí, existem alguns jogadores que tinham muita personalidade, por exemplo, Romário, Edmundo, Luiz Fabiano. Esses caras têm personalidade, né? Era legal, Neto, Casagrande. Neto Casagrande. Existe Vai. algum jogador que você já falou assim que foi mais difícil entrevistar, que você falou, pô, esse cara é difícil demais, cara. Sinceramente. Pode ser diálogo aberto e Cara, transparente. Você não. fala muito de experiência de vida. Conta um pouco sobre essa Então, experiência pra gente. esses caras são os melhores de entrevistar, Aí, ó. entendeu? Sempre foram. Porque assim, se levanta a bola, o cara bate. Pô, então, o cara fala e... cara, putz, tem muita gente legal, em campo e fora. As entrevistas mais... Esses são os mais fáceis, sabe? A Ao entrevista, contrário da minha a pergunta. entrevista mais fácil é com o cara que desembola. A entrevista mais difícil é com o sujeito que é monocórdico. É o cara que fala, sim, Sem render. não, acho que não. E aí, cara, tem um que é campeoníssimo. E eu adoro ele, é uma das pessoas mais doces que eu conheço, fora do microfone. É um cara sensacional. Sempre me dei super bem com ele. Gosto dele mesmo, que é o Dida. Mas entrevistar o Dida era um parto, velho. Era um parto. Cara, ele fechava o gol, fazia aquela partida espetáculo. Você fala, nossa, é hoje. Falava jogando. Aí saía, porque na época que eu era repórter, você podia entrar no campo ainda, né? E aí, pô, vou no Dida, né? O craque do campo. Aí chegava no Dida, aí falava, foi bom. Legal. Pelo amor de Mas você Deus, pegou né? o pênalti. Alguma coisa, entendeu? Mas era o jeito dele, assim. Aí fora do ar eu falava, pô, velho, você me quebra, eu tenho que segurar 3 minutos de entrevista, você fala 2 palavras. É exatamente Você isso. é repórter, eu sei, você que se vira. Mas esses são difíceis, assim. Cara, eu imaginava que você iria falar esses nomes, tipo Romário, Edmundo. Nada, assim, esses são, putz. Os caras perguntam uma coisa pros caras lá, os caras já rendem. só. Não, Dida, pelo menos assim, da minha época, eu vi Garral, o melhor goleiro do mundo. Não do Brasil, mas do mundo mesmo. Dida jogou muita bola. De verdade, Muita cara. bola. Aliás, a gente, assim, falando de Brasil, especificamente de Minas, assim, a gente teve... até hoje no Brasil, a escola de goleiros do Brasil é muito boa, né? Assim, o Tafarel, por exemplo, foi o cara que abriu a porta do mundo para os goleiros brasileiros, né? Verdade. Quando ele foi para o Parma. E aí ele criou uma nova possibilidade para os goleiros e para treinadores de goleiros, que a gente tem alguns dos melhores do mundo. Ô, Bob, falando um pouco agora sobre seleção brasileira. A seleção brasileira, a gente viu que nos últimos anos aí, não tem se comportado da maneira que o brasileiro gosta de ver, né? Que é futebol, arte, todo mundo... Eu já acordei 5 horas da manhã pra ver Brasil e Inglaterra, motivado. Hoje, se tiver um Brasil e Inglaterra, 5 horas da manhã, eu não levanto. Bom, eu tenho que trabalhar amanhã, eu não levanto. Você acha que as outras seleções de outros países melhoraram? Ou o Brasil que deixou de ter aqueles craques, aqueles caras que motivavam a gente a ver o jogo? Qual que é a sua opinião? O mundo ficou menor, né? E aí a comunicação fez isso, e cada vez menor, não é? E para vários aspectos isso é extremamente positivo. Eu diria que para todos os aspectos isso é positivo, porque no final das contas a gente é só uma bolinha azul no espaço, tá todo mundo no mesmo lugar. Sim. Então o mundo ficou menor. Isso significa dizer o seguinte: o que era um hábito muito peculiar do brasileiro, e aí eu estou falando de década de 30, 40, 50, enfim, um hábito muito peculiar, foi se espalhando pelo mundo. Não é à toa que a FIFA tem mais nações afiliadas do que a ONU. Então, se pratica muito mais. Então, quando se pratica muito mais, você tem uma diversidade muito maior. Aí é uma questão de estatística. Se o Brasil forma 200 bons jogadores por ano, sei lá, é um número aleatório aqui, entendeu? E a Inglaterra forma
50, mas os 50 que estão na Inglaterra vão jogar, dos 50, 5 vão chegar na Premier League, ou vão chegar na seleção e tal. Dos 200 do Brasil, 2. que 2? Entendeu? Para chegar sabe, o número é muito absurdo, assim, é em profusão, né? O trabalho Muito do atleta, grande e né, tal. desenvolvimento. Então, o que aconteceu não é que a gente passou a jogar pior, eu acho engraçado isso também, que é uma outra coisa engraçada do futebol, como a gente personifica um negócio que aí não faz, né? Sim. Foi outra coisa que eu aprendi com a torcida, que eu acho sensacional, né? O torcedor não fala assim, aliás, alguns falam, o time perdeu, mas nós ganhamos o campeonato. Tem isso, tem isso. Não tem isso? Sim. Mas você jogou, você chutou a bola, você fez gol, Não fez nada. Não, eu torci pro time, só isso. Pô, só isso não, é o suficiente. É a razão pela qual os caras jogam a bola. Porque Sim. tem alguém torcendo. Para todo mundo de torcer para ver se eles vão ganhar o que ganham, ou se a Ganha. indústria vai rodar o que ganha. Não né? roda. Ou Oferta, se tem, demanda. ou se tem jornalistas, tem narrador, se tem comentarista, se tem repórter, se tem treinador, se tem marca de chuteira, se tem... não tem nada. Se os caras pararem de jogar. Na sua opinião, então, o nível técnico caiu? Não. Ou é saudosismo dos É. anos O passados? esporte evoluiu. Há quem diga, né? Diz, mas era muito mais legal quando tinha, né? O cara podia parar a bola, levantava a cabeça, e aí olhava, aí o zagueiro ficava cercando, aí ele balançava para um pé, para um lado, para o outro e tal, cortava. Essa ingenuidade foi-se à medida que as técnicas foram se apurando e o preparo físico do jogador aumentou demais da conta, né? Então, o cara não tem tempo hoje. Se ele parar a bola, levantar a cabeça e pensar o que vai fazer, o zagueiro já chegou e O levou. Garrincha hoje em dia, então, não... Aí é uma outra controvérsia, porque é o seguinte, ele hoje teria o preparo físico que os caras têm hoje. Perfeito. Se o Pelé estivesse jogando hoje, ele teria o preparo físico e a tecnologia para jogar nos dias de hoje. Até ter mais longevidade, né? Ou seja, no esporte. muito mais. Né? O Reinaldo hoje jogaria muito mais tempo. Né? O Joãozinho jogaria muito mais. Vários outros jogadores. Mas a gente chegou a ver essa transição. Por exemplo, eu considero o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Fenômeno. Os caras tinham velocidade, tinha o drible que... Sim, mas aí você está falando de exceções. Eu estou falando do No geral, da no contexto média, geral. né? na Quando média você fala geral. em Ronaldinho Gaúcho, quando você fala de desses caras desse tamanho, né? Que foram melhores do mundo alguma vez, né? Messi, Cristiano Ronaldo, blá blá blá, caras dessa prateleira, aí é outra história. Mas assim, o jogador em si, né? Então, a seleção de 70, você vê um jogo, eu já vi a Copa de 70, praticamente todos os jogos. O jogo da Itália, porque eu trabalhei com quase todos eles, assim. E com os de 82 também, que para mim foi a seleção mais legal de ver jogar. E quantas Copas do Mundo você já cobriu? Cara, a minha primeira foi em 94, né? Top. E até a última. Tem muitas, então. Fiz um monte. Umas Então, seis. o que aconteceu... Então é isso. Fala assim, o time de 70 não ia ganhar do time de 2002. Ia, né, cara? Por muito, né? Se eles tivessem o mesmo preparo físico, você acha que o Pelé não era melhor do que o Raí? Verdade, Pelé é top, pô. O Pelé não existe, cara. Não existe, cara, que é Pelé é uma coisa melhor. absurda. Eu falei Pelé, mas foi de sacanagem. Uma coisa legal da... Vou falar de um ser humano. Não falar de ser humano, Não, vamos uma falar coisa de legal das redes extra. sociais hoje O Riva, por que eu exemplo. vejo que o pessoal tem trazido muito os lances do Zico. E dando ele a devida importância que se perdeu, né? O Zico era um gênio, cara. Sim. O Zico era um gênio. Colocando ele na gênio. frente de Messi. Inteligente. Gênio. Cara, essa seleção de 82, especificamente essa, cara, você fala assim, você tinha o Valdir Pérez, não era o maior goleiro do mundo, cara, mas ele jogava muita bola. Cara seguro, muita técnica, né? Aí você tinha o Leandro, Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior. Zico, Falcão, Cerezo e Sócrates. Serginho e Éder. Só Um isso. pecado não ter ganhado uma Copa, né? Mas aí, é por isso que eu digo, que é uma outra, é outro tema que eu trago na minha palestra. Comunicação faz isso também.
Os grandes campeões, claro que há grandes campeões com grande técnica, com grande empenho, com grande e tal. Mas nem sempre, e futebol isso acontece com muita frequência, nem sempre o melhor vence. Vence o que erra menos. Então, aí você vai dizer, ele erra menos porque ele é mais confiante, ele tem mais habilidade, então ele arrisca mais. É um paradoxo, né? O paradoxo do biscoito. Então, assim, mas numa empresa, numa corporação e tal, quando você consegue diminuir a sua margem de erro e errar menos, você ganha da concorrência, mesmo que você tenha menos capacidade de produção, menos logística e tal. Claro que tudo isso ajuda muito, mas errar menos é fundamental. Então, essa seleção, por exemplo, ela cometeu um erro, né? E custou caro. Ah, mas a Itália fez uma Copa capenga e foi indo, chegou na hora da decisão, o Paulo Rossi estava machucado e resolveu ganhar o jogo. Tá vendo? Você vê, na minha opinião, Bob, você pode até me corrigir. Eu acho que no passado a gente dependia muito das pessoas, de um jogador estar ali bem condicionado. Por exemplo, você ter um exemplo, fala do Ronaldinho Gaúcho, que o Ronaldinho Gaúcho é da minha época. O esquema tático hoje importa. Se o técnico ele erra, o time perde. No passado, não. Às vezes faltava um jogador que era sensacional, o Pelé não jogasse, a seleção perdia. Tá entendendo? Assim, o Garrincha foi lá e ganhou a Copa sozinho, né? Sozinho é brincadeira. O Pelé machucou, ele ganhou a Copa. Mas olha a seleção que nós estamos falando. Mas o esquema tático hoje importa muito. Importa. Assim, importa talvez mais, justamente porque... Talvez mais. Futebol não é um jogo de bola, gente. Futebol é um jogo de espaços. Ok? A bola é o seu objeto e gol não chama gol à toa. É a meta. Então você tem que pegar o objeto e levar para sua meta. E como é que você faz isso? Qual que é o objetivo do jogo? Fazer isso do jeito mais rápido, mais limpo e menos desgastante possível. Ou seja, encontrando os melhores espaços, preenchendo com o seu jogador em vez do jogador adversário. Verdade. Por quê? Porque se você... É como na comunicação. Se você não se não direciona aquilo do jeito certo, você vai ter ruído. Se você tem ruído, gera desgaste. Então, se você passou a bola, tem um marcador na frente do seu companheiro, seu time vai ter que voltar, você vai gastar mais energia, você vai gastar mais tempo, você vai ficar mais perto de tomar o gol do que fazer o gol lá na frente. Então, o futebol é um jogo de espaços. Por isso que a tática é importante. E são duas coisas diferentes que muita gente confunde. Uma coisa é tática, outra coisa é estratégia. A tática é onde cada um vai se posicionar, como é que ele vai defender, como é que cada um vai fazer a sua função ali, né? O lateral esquerdo desse lado, o direito daquele, tal. Isso é formação tática. Estratégia é como vai fazer isso, tá? Então, olha, se o meu volante do lado esquerdo resolver sair, vocês precisam fechar e fazer 3 aqui. Uhum. Se o lateral for na linha de fundo, entendeu? O volante vai cobrir a lateral porque ele vai voltar na diagonal. Nenhum lateral razoavelmente inteligente do mundo vai na linha de fundo e volta pela lateral do campo. Sim. Ele sempre volta fechando pelo meio. Por quê? Porque o volante saiu para o lado. Então, essa é a movimentação de estratégia. Como é que nós vamos jogar contra tal time? Não, nós vamos marcar em cima, porque eles têm 2 zagueiros que não sabem sair jogando bem. Então, eles vão ter que quebrar a bola no meio de campo. E aí, nosso meio de campo é mais alto. Vou botar 2 volantes altos para cabecear e a segunda bola. Isso é estratégia. Eu vou fazer uma campanha para você treinar o Galo. Beleza? A campanha. Não. Treina, Bob. Você tá louco? Aqui, velho. Hashtag treina Eu Bob. nunca perdi um jogo da cabeça. Eu nunca perdi um jogo. Eu brinco com meus amigos treinadores, né? Tem muitos, graças a Deus. Tenho respeito por todos eles e grandes treinadores. Mas eu brinco com eles e falo assim, cara, eu nunca perdi um jogo da cabine. Sempre tá ali assistindo. Acabou. Tô lá e tô vendo. Agora, o cara que tá lá, que tem que tomar a decisão na hora, por isso que eu respeito complicado. muito. Ele toma decisões, como todos nós, ele toma decisões corretas e decisões erradas. Né? Sim. Que às vezes saltam aos olhos para algumas pessoas, mas para ele não saltam. E às vezes ele tá baseado em premissas que ninguém sabe. Né? Às vezes o torcedor está enchendo o saco do cara para botar um jogador, mas ele sabe que o cara, se ele jogar 5 minutos, vai estourar o músculo. Entendi. Entendeu? Ele falou, então não posso botar ele agora. O torcedor tem não entende pressão de empresário, de um tanto de coisa. Tem um monte de detalhe, porque
ali dentro do vestiário, cara, muita coisa acontece e as pessoas não ficam sabendo. Que a gente nunca vai saber, né? Então, Nunca. é difícil dizer assim, é muito difícil dizer, olha, fulano tomou a decisão errada, tal, a menos que você tenha todos os parâmetros, entendeu? O que você pode dizer é assim, olha, essa decisão não funcionou. Sim. Se ela está certa ou está errada, foi baseado no repertório dele, no que ele pensava. Agora, como analista, você pode dizer, não deu certo. Sim. Ok, esse é o nosso trabalho. Ô, Bob, agora a gente vai entrar numas perguntas mais polêmicas aqui, que gera aquela discussão que a gente gosta, né? É bom. Queria saber de você, olha, Manda brasa. quais são, na sua opinião, os 3 maiores clássicos do Brasil? Primeiro, segundo, terceiro. Atlético e Cruzeiro, Grêmio Internacional, Vitória e Bahia. Respondeu de forma direta, Gabriel. Direto, hein? Atlético e Cruzeiro não é porque você é de Minas Gerais aqui, não. É porque. Sei. Porque todas as nossas convicções, elas são formadas pela nossa história. Concorda? Sim. Como eu vivi muito tempo, muito mais tempo, e transmiti muito mais Atlético e Cruzeiro do que Grêmio Internacional e Bavi, eu acho que a minha opinião pode estar contaminada por isso, sim. É a minha opinião. Mas a Sua minha opinião, sua opinião, minha Jeff? opinião é o seguinte: é Atlético e Cruzeiro a nível de. É lógico, o maior clássico é rivalidade mesmo. A rivalidade é grande. É. Só que Internacional e Grêmio também, eu acho que é proporcional a Atlético e Cruzeiro. Eu tenho muitos amigos gaúchos que discordam veementemente de mim e eu acho que tá tudo certo, não tem problema, porque Sim. é aquela questão, assim, onde é que a sua memória afetiva está ancorada, né? Aí Verdade. você fala assim, por que você não falou do Fla-Flu? Pô, Fla-Flu, Maracanã, lotado e tal, né? Um clássico brasileiro e tal. Mas no Rio tem Flamengo, Botafogo, Vasco. tem tal, que são grandes clássicos também. É claro que o Fla-Flu é mais sonoro, né? Assim. Hum, E é um grande clássico também. E em cada época, a verdade é que é o seguinte, cada época tem o seu grande clássico regional. Já faz muito tempo que essas rivalidades foram feitas, ainda mais hoje, em que os campeonatos estaduais eles foram perdendo relevância. Mas assim, porque qual que é o critério para dizer assim, qual o maior? Eu penso no espetáculo, sim. sabe? Então, assim, cara, você viu E o o maior Mineirão... clássico interestadual? Ai, putz, cara. Pode ser 3 também. Mas aí tem tantos, né? Cruzeiro, porque aí você também vai se ancorar naqueles que foram decisivos. Sim. Por exemplo, o Atlético contra o Flamengo, o Cruzeiro contra o Internacional, né? São esses... Que é coisa de momento também. Esses grandes clássicos. Corinthians, né? Claro, os paulistas agora estão falando, e o Corinthians e Palmeiras? Tem um filme do... É difícil falar. Tem um filme do... Na verdade, é um livro do Hugo Giorgetti, que foi transformado em livro, chamado Boleiros. Que, aliás, quem não viu, é antiquíssimo, assim. E são vários curtas, assim, várias pequenas histórias. E uma delas é o Lima Duarte faz um técnico do Corinthians. Agora não sei se era o Corinthians ou o Palmeiras, não me lembro. Faz muitos anos que eu vi. Mas de um dos dois, inspirado no Zezé Moreira, que foi uma lenda e tal, né? Aquela história dele xingar o Joãozinho porque ele bateu a falta e tal, aquela história. E aí ele tem uma cena no filme que ele tá vigiando para os jogadores não saírem na porta do hotel para ir à noite, né, antes do jogo. Aí quando um tentava fugir, ele falou, eles não sabem, é um Corinthians e Palmeiras. Mas é a mesma coisa, assim, né? Cada um vai defender. Então, se é Corinthians e Palmeiras... Mas eu entendi sua linha de raciocínio, eu penso igual também. Por exemplo, em São Paulo você tem vários times de ponta, assim, né? E no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, é meio que polarizado. Cruzeiro Atlético, Grêmio Inter. Lembra que eu falei da Gestalt? Né? Terminar a informação com o repertório que você tem. Vai perguntar em Belém do Pará. É Paysandu e Remo. Não é? Vai perguntar lá em Salvador, vai perguntar em Recife, né? Qual é o clássico. Eles vão... É o repertório. O clássico ali, sabe? É o que emociona mais aquela galera. Então, em São Paulo tem e tal. Por isso que eu falei nisso. Por que eu acho os estaduais, eu citei nessa ordem? Porque eu acompanhei mais e porque eu vi
assim, de perto, A energia, né? muitas vezes, assim. Eu vi menos do que Flamengo e Fluminense. Já fiz Flamengo e Fluminense, já fiz Corinthians e Palmeiras, já fiz todos os clássicos. Antes bem que eu acho que o Repá, acho que eu nunca fiz, cara. Ah, que engraçado. Acho que eu nunca fiz esse. Mas, enfim, dos grandes eu certamente fiz todos. Agora, interestadual, depende da época, Vai depender da... entendeu? Atlético e Flamengo, né? Essa década de 80, por exemplo, eram os dois melhores times do Brasil disparados. Né? Houve um tempo em que era o Cruzeiro com o Internacional. Houve um tempo que era Cruzeiro e Santos. Cruzeiro e Santos, lá na década de 60. Teve uma época que era que o Grêmio estava voando e o Fluminense estava voando. E, enfim, depende muito da época. Depende Né? de momento. Bom, é o seguinte, o Fábio, ele é o maior goleiro do Cruzeiro e o Vitor é o maior goleiro do Atlético? Qual é a sua opinião? Você que conheceu, Fábio- pegou essa trajetória toda aí. O Fábio é, sem dúvida, o goleiro mais. Porque tem uma. E aí é bom a gente fazer essa diferença, porque sempre me perguntam isso, não só sobre. Essa sobre goleiros é mais raro, mas assim, quem foi o maior jogador do Atlético, o maior jogador e tal. E tem uma diferença de falar assim, o maior e o melhor. Né? Mas assim, eu acho que o Fábio, como goleiro, é o maior símbolo de jogador do Cruzeiro, assim, como goleiro. Né? É claro que quando você pensa em jogadores de linha, eu vou falar, é o Tostão. Mas o outro vai falar que é o Joãozinho. Ok, não tem problema nenhum. O outro vai falar que é o Palhinha, o outro vai falar que é... Ronaldo. Não tem problema, que é o Ronaldo. Mas a pergunta, Em foi que bem, pese o Ronaldo pergunta foi bem nichada ali, goleiro. Goleiro. Então, eu acho que o Fábio, sim. Como figura, como representação de goleiro da história do Atlético, eu acho que o João Leite foi mais representativo na história do Atlético assim do que o Vitor. O Vitor foi mais vencedor, obviamente. O Vitor, né? Libertadores, o Vitor fez todos os milagres, ele virou santo, aquela coisa toda, que é muito, muito importante. Mas como símbolo do time, símbolo da instituição, eu acho que o João Leite, na época dele, ele simbolizava mais isso. Tá respondido, Gabriel, sua pergunta? Tá respondido. Ronaldo, como gestor, escuta só. Ele realmente gestor, foi o salvador ou foi um explorador do Cruzeiro? Qual que é a sua visão? Pergunta direta mesmo. Ronaldo salvou o Cruzeiro de fechar as portas. O Cruzeiro ia deixar de existir como time de futebol. Mas como? Com uma torcida com tantos milhões e tal, não sei. Sim, ia. O Cruzeiro foi tão degradado, tão vilipendiado assim, nas suas estruturas internas, num período tão curto de tempo, que é como você arrancar os pilares de um edifício. De repente. Pode ser o maior edifício do mundo. Joga um avião nele para ver se não cai. Isso é verdade. Tá certo? Então, e muita gente diz, porque ele tomou decisões. Ele colocou, e de fato eu acho que ele perdeu, ele colocou em risco e de fato perdeu uma boa porcentagem da sua popularidade fazendo isso, mas se ele não fizesse, e tomando decisões que ele tinha que tomar, mas se ele não fizesse, o Cruzeiro não teria sobrevivido. Sabe? Mas poderia aparecer antes dele um outro gestor e fazer alguma coisa nesse tipo e colocar um capital diferente e tal. Poderia, mas foi ele que apareceu. Ele botou Salvador. Botou o dinheiro dele. Se não foi, ele botou a credibilidade dele, porque o mundo das finanças é assim, né? O cara tem credibilidade, ele monta um fundo, fala assim, é o meu nome que você está emprestando. Sim. E o mundo tá lá, foi abaixo do que valia. Como negócio, ele pegou uma ação em baixa, o Cruzeiro estava na 2ª divisão. Valorizou ela. Valorizou, colocou na 1ª divisão, arrumou ali o caixa, tal, não sei o quê, deu uma reestruturada, valorizou, realizou lucro, caçou o rumo dele. Vendeu, ajudou e lucrou ainda, né? Foi perfeito. Ninguém imaginava o Cruzeiro hoje, né? Chegando até a liderança de um brasileiro. Sim, e agora, muito importante, o que veio depois, né? Não só continuou o bom trabalho de reestruturação e tomou decisões importantes também, como vem fazendo, sabe, uma gestão empresarial que eu acho brilhante.
o Cruzeiro era um, como vários clubes no Brasil, né? Era um saco sem fundo, Sim. sabe? Aí chega um cara e fala assim, não, pera lá, tem um departamento aqui com 4 pessoas, tem um diretor, tem um vice-presidente, um diretor, um gerente, um não sei o quê, para fazer o quê? Eu gerencio o que ele faz, mas o que ele faz? Não, eu sou diretor do que o gerente faz. Mas aí no final o cara não fazia Deu nada. aquela limpada, né? Tem 4 caras para não fazer nada. Não, eu vigio o gerente, eu sou diretor, eu vigio o gerente. Mas o gerente faz o quê? Ele vigia o funcionário. E o funcionário faz o quê? Nada. Ele deu Ô, uma Bob, limpa, né? E conta pra gente, qual foi a cobertura ou jogo mais emocionante da sua carreira? Ai, cara, putz, é tão difícil de elencar, assim, porque foram tantos momentos icônicos, assim, sabe? Que Pode eu sempre tentei fazer essa lista, eu sempre lembro de algum diferente e tal. Mas tem alguns que ficaram na minha cabeça. Por exemplo, a final da Copa do Mundo de 98 foi muito importante, assim, como jornalista, porque teve toda aquela movimentação inusitada por causa do Ronaldo ter passado mal e ninguém sabia até a última hora. Então, Teve pauta, né? teve uma história ali para contar e tal. A Olimpíada de Atlanta, por exemplo, né, quando a gente perdeu para a Nigéria, também foi um momento importante, porque a gente formou, como era um time olímpico, era um time que tinha mais proximidade com a imprensa e tal, e eram jovens e estava todo mundo junto ali. Então, a gente realmente sentiu aquela derrota, e teve um momento que foi inesquecível para mim, porque no dia seguinte, o Brasil estava jogando em Athens, que é uma cidade perto de Atlanta, e ficava lá. E a nossa central de trabalho estava em Atlanta, então era perto, assim, 150 quilômetros, uma coisa assim. Então tinha que ir e voltar todo dia. Então todos nós, a gente ia para concentração, ficava lá o dia inteiro e voltava. Então formou-se uma comunidade. E no dia seguinte ao jogo, o Zagallo convocou todos os repórteres que estavam cobrindo a seleção brasileira, e tinha um coreto, um gazebo, sei lá o que era aquilo, assim, eles estavam num lugar que eram várias cabanas e um campo de golfe e tal. E aí ele sentou todo mundo lá e todo mundo achando, ele falou assim, não vou dar entrevista, eu queria conversar com vocês. E fez uma palestra pra gente, sabe? Assim, falando sobre a importância de saber perder, de tal, não sei o quê. O Zagallo, cara, sabe? Aquilo foi tão legal, assim. Também ficou marcado, assim, na minha carreira. E aí, aí teve, Libertadores de 97, Libertadores de 2013, e, final de Copa do Brasil, Atlético e Cruzeiro, e... Muitas coisas. Decisão de campeonato, algumas decisões de campeonato estadual, assim, que foram legais, não aqui. Aqui, vários, mas, assim, que eu fiz em outros estados, assim, que foi uma coisa importante para minha carreira também, fazer decisão do campeonato no Rio Grande do Sul e tal. Mas o ápice, eu acho que foi a seleção ali mesmo, o ápice. Sim, seleção é alguns momentos muito interessantes. Um trabalho a nível mundial, né? Com certeza você teve o seu trabalho até mesmo traduzido em outras línguas aí para outros países. Também, né? Assim, foi muito... porque essas coberturas internacionais, você se conecta, né, com gente do mundo inteiro. Então é muito comum, às vezes você participa do programa de outros companheiros de outros lugares do mundo, e eles participam também da gente, da nossa cobertura. Mas engraçado, você está falando isso. Eu tenho a sorte dos inocentes, né? Por exemplo, eu entrevistei jogar. Teve foi em 98, não. Pode ter sido 98, 94, uma dessas duas. Não tinha retorno de áudio, eu estava na rádio ainda, não tinha retorno de áudio. Então, o que acontecia? Na Copa do Mundo, você não fica no campo, você fica na tribuna de imprensa. Então, abria a jornada esportiva e tal, e você tinha que estar dando notícia e conversando e tal. E uma das coisas que eu fazia, porque eu falava, né, era um repórter que falava inglês mais fluente, eu entrevistava gente de outras emissoras e tal.
Então eu ficava com o microfone sem fio e olhando pro Willy Gonza e seu Oswaldo lá em cima na tribuna. E aí ele me chamava, eu não ouvia, mas ele fazia o sinal com a mão e eu ia e entrevistava. E certa vez eu fui entrevistar, então vou entrevistar aqui o pessoal da Deutsche Welle que está aqui transmitindo e tal, e conversando com um senhor muito bem vestido, né? E ele falando do jogo, e eu falando e tal, não sei o quê, papapá. E aí eu tô olhando para cima, o Willy Gonza tá assim, lançando a mão para mim. Willy Gonza. E eu assim, por que o alemão tá falando que eu não tô entendendo? A gente chama ele de alemão, né? Gênio, nossa, que professor. Aliás, eu já falo, Willy Gonza. cada professor que eu tive, puxa vida. Professor mesmo. E o alemão balançando a mão. Eu terminei a entrevista, devolvi para ele, voltou a falar e tal. Eu subi a tribuna, aí chegou lá e tal. Aí ele virou para mim e falou: eu falei, que você tava, seu Willy? Que você tava balançando o braço? Menino, você sabe com quem você estava conversando? Eu falei assim: Franz, comentarista da Deutsche Welle. Franz Beckenbauer. Eu não fazia a menor ideia. Quando eu tava falando com ele, Beckenbauer, um dos maiores jogadores da história do mundo. Eu disse, sério? É ele? Mas eu vou voltar lá e falar que vai nada. Ele perdeu a chance. Nossa, que história, hein, cara? História top demais. Você entrevistou, então, o Franz Beckenbauer. Entrevistei muitos. Desses caras, assim, internacionais aí, mais famosos, assim, quais você já entrevistou, assim, e quais te marcaram? Cara, assim, putz, é muito mais entrevista coletiva, né? Sim. E assim, pô... Muitos. Nem dá pra... Cara, Beckenbauer eu não cara. sabia, viu? Isso aí. Não, ele tava como participar, por exemplo, ele era comentarista lá, como o Pelé era comentarista da Globo, como, sabe, Sim. os caras aparecem e tal. Aposentou e tal. Mas assim, entrevistar o Pelé foi especial pra mim, Que top, hein? porque ele foi muito gentil comigo, sabe? Eu tinha terminado a transmissão, eu estava na rádio ainda, e a imprensa do mundo inteiro queria falar com ele. E eu subi para falar, fiquei do lado lá da cabine. E aí ele pediu licença, terminou a transmissão e pediu licença aos outros repórteres de outros países. Foi lá, fez uma entrevista longa comigo ao vivo. Eu queria ter ela gravada, mas infelizmente eu não tenho. E depois ele atendeu a imprensa internacional. E era o Pelé, né, cara? O Pelé, o maior. Que incrível. Falando um pouco sobre você, o que te levou a entrar no mundo das palestras e quais temas você mais gosta de abordar em suas apresentações? Conte mais sobre a sua experiência. Cara, então, eu fiquei 30 anos trabalhando e ouvindo campeões, e ouvindo perdedores, e ouvindo torcida, e ouvindo e analisando jogos de domingo a domingo, né? Vendo o jogo com olho técnico, assim, e não técnico do treinador, mas o olho técnico da comunicação, como é que contava essa história, como é que fazia. E eu acho que cheguei num ponto da minha trajetória em que o que eu sei, o que eu conheço, talvez seja muito mais importante do que o que eu acho das coisas, sabe? O que eu penso, assim. Não que a opinião não seja importante, muito pelo contrário. Mas eu aprendi tanta coisa. E eu aprendi que essa roda da comunicação, ela é tão eficiente, seja para fazer uma equipe desportiva, seja para fazer um campeão, né? Como eu disse, os campeões erram menos, seja numa empresa, para você ter um melhor fluxo de trabalho, para você ter uma melhor convivência, na sua vida pessoal, para você alcançar os seus objetivos, né? E eu acabei desenvolvendo um método baseado na minha experiência, e a minha experiência ela veio se acumulando das experiências dos grandes mestres que eu tive. Eu sempre achei muito mais importante e muito mais produtivo eu ser o pior entre os melhores do que ser o melhor entre os piores. Entendi. Porque você aprende muito mais. Porque Muito mais. você observa, você vê, sabe? Andar com os gigantes, você tá... E eu andei com muitos gigantes. E aí chegou num ponto que eu disse, agora eu quero ensinar isso. E tem sido uma jornada muito legal, porque uma coisa... A televisão te faz um recorte meio estéreo, meio frio da pessoa. E quando você está numa plateia, quando você está...
é diferente, inclusive, quando eu toco, né, com minha banda e tal, porque são energias diferentes. Uma coisa é entreter o público, outra coisa é você trocar experiências com o público e tal. Então eu falo de comunicação e levo para as empresas, principalmente, levo para os grupos de pessoas técnicas de comunicação que melhoram o seu desempenho, melhoram a qualidade da sua comunicação, do fluxo das suas empreitadas. Sim. E esses são 4 segmentos da comunicação que eu destrincho e digo, é uma roda. Assim como é uma roda, se você tirar um segmento, vira um pneu furado, ela não gira, né? Então, eu estou falando da pergunta, que é a partícula primária da comunicação. Da pergunta vem o repertório. A partir da pergunta, você forma um repertório. Quanto mais você souber das coisas, melhor, porque você consegue conversar com mais gente sobre mais coisas. Então, você vai ter uma comunicação mais fluida. Sim. Desse repertório vem a consonância, que é você aprender a equalizar a sua comunicação para quem está te ouvindo. Que é diferente de sintonia, que muita gente confunde, mas é outra coisa completamente diferente. Sintonia, você sintoniza um rádio na mesma frequência, uma rádio da Rússia e outra aqui. Você está sintonizado, mas você compreende o que está sendo dito, a menos que você fale russo. Verdade. Entende? Sim. Então, consonância é preencher os espaços com a comunicação. Então, onde você tem uma estrada esburacada, você tem uma linha reta. Futebol é jogo de espaço. Quanto mais limpo, é o mesmo exemplo que eu levo. E, por último, nestes 4 segmentos, depois da consonância, vem a persistência. Porque da persistência, você faz a sua forma de se entender. Você bateu no primeiro muro, você diz, pô, não é por aqui, vou tentar achar um outro caminho. Não é por ali. E aí você vai aprendendo o melhor caminho. Né? É assim que o nosso cérebro faz. O nosso cérebro, ele descobre a maneira mais eficiente de processar as informações. Então, se você consegue fazer essa roda completa, né? E aí, na persistência vai lealdade, vai curiosidade, vai ser uma série de coisas. Se você faz essa roda completa, você gira na comunicação. E cada vez que você gira essa roda, você está mais perto dos seus sonhos. É isso que eu digo. Top demais, hein? Que Perfeito. aula, hein? Imagina a palestra, hein? Muito É muito legal. aprendizado. Convido a todos. Quem tiver oportunidade, assim, eu vou ficar muito feliz que assistam. Quem quiser me levar para fazer palestra nas suas empresas, nas suas escolas, onde quiser, basta entrar lá no meu bobfaria.oficial, manda um direct que meu pessoal entra em contato e a gente vai lá trocar ideia com o povo. Chama o Bob aí, galera, ó. Sensacional, Aqui. viu? E Legal, quem é divertido. Bob Faria, fora dos microfones, fora das câmeras? Quais são os seus projetos aí paralelos, projetos atuais? Cara, eu sou um curioso inveterado, né? Eu já falei para vocês aqui no início, eu tenho um vício em aprender coisas. Então eu passo o tempo todo tentando descobrir novas tecnologias, novas formas de fazer coisas antigas. É ensinar cachorro, como é que é? Ensinar cachorro velho a fazer truque novo, Fazer como é que é? tudo. É isso mesmo. E eu gosto muito de música desde sempre. Então, o pouco tempo livre eu toco com meus amigos. E tenho a minha pequena farm de impressão 3D, que é um hobby que começou há mais de 10 anos e que acabou se tornando uma coisa que eu me dedico bastante também, porque eu acho que é uma tecnologia muito disruptiva hoje. Você é embaixador, né, inclusive, de Sou uma embaixador da maior indústria, eu acho não, tenho certeza, maior indústria de insumos para impressão 3D do Brasil, que é a 3D Lab, uma indústria que nasceu aqui, né, em Minas, e que hoje está espalhada pelo Brasil, que faz os melhores filamentos, resinas, que é a representante das maiores marcas do mundo de impressoras. Quando eu comecei, a gente montava impressora 3D. Né? Hoje em dia você compra impressoras que são androids, assim, são robôs incríveis, né? Sim. E é algo que eu gosto de fazer muito, faço com meu filho, que também gosta bastante e tal, e é muito legal. Mudando agora o assunto, só uma pergunta que não tá aqui, Gabriel. Eu gostaria de fazer. Sinta à vontade para responder. Fica à vontade para fazer. Veja bem,
Ronaldinho Gaúcho. Repórter não avisa em entrevistar, tá? Uhum. Ó, fica a dica. Aí, ó, Ronaldinho tá vendo? Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. Fenômeno. Eles foram melhor do mundo aí, receberam o prêmio melhor do mundo em momento que tinha o Zidane, tinha os caras violentos disputando junto com eles, né? Aham. E Neymar, sozinho, eu vejo assim, sozinho no meio de muitos aí que estão abaixo dele, não conseguiu se tornar, receber. Qual que é a sua opinião? Por que que ele não conseguiu? Ele se perdeu no meio do caminho. Porque, bom, é óbvio que, como toda eleição comercial, e não deixa de ser, é a promoção de uma revista, a promoção de um canal. Toda eleição comercial, ela tem alguns critérios, não é? Geralmente, assim, o cara que foi ano subsequente da Copa do Mundo, assim, o cara que foi... O Modric, por exemplo, foi o melhor do mundo alguma vez? Foda, né? Nunca. Então, mas ganhou o prêmio, ok? Então, o prêmio é relativo. O que você está me perguntando é se o Neymar tinha condição, no auge da carreira, de ser um bola de ouro ou não. Eu acho que se tivesse ficado mais focado nisso, claro que houve percalço. Ele se machucou muitas vezes, né? Teve uma questão física também e tudo mais, mas Tinha fora o isso... Messi. É isso, né? Ele pegou muito interessado, pegou o fim do Messi ali, o Cristiano Ronaldo. Cara, enquanto o Messi e o Cristiano Ronaldo estivessem no topo ali, não tinha pra ninguém, entendeu? Mas, assim, ainda acho que ele, hoje, sabe, ele poderia, se ele tivesse tido uma carreira mais regular, ele poderia concorrer ao melhor do mundo. Mas não teve. É uma pena, é um cracaço de bola, mas ele se perdeu dentro daquilo que a gente estava falando antes, assim, no espetáculo midiático, sabe? Concordo. Ele fez o contrário do que o Ronaldo fez. O Ronaldo foi precursor desse negócio, sabe? E o Ronaldo era um gênio para fazer isso. Um gênio para fazer isso, sabe? Eu vou cortar o cabelo de um jeito diferente, que aí ninguém pergunta se eu tô machucado. É fazer uma. Pronto. Pior que Simples é. assim. Entendeu? Uhum. E jogava pra caramba, sabe? E ele transformou a jornada, e foi uma jornada autêntica, a jornada de recuperação, a famosa jornada do herói, né? Que a gente tem na estrutura clássica das histórias. E foi autêntica. Você vê a cena dele arrebentando o joelho, você fala, esse cara nunca mais vai andar na vida. Machucou. E foi ganhar a Copa do Mundo depois, cara. Você tá louco. Isso é Última Hércules. alegria nossa. uma Entendeu? das últimas. Isso é Hércules, sabe? Isso é teatro grego. Verdade. E ele soube capitalizar em volta disso. Fez primeiro para capitalizar em cima. Entendi. O contrário não funciona. Ou não funcionou, no caso do Neymar. Top. A gente está chegando ao fim do episódio, muito enriquecedor. É uma honra imensa receber um cara que a gente assistiu tantas vezes na televisão, Demais. né, Jefinho? Às vezes ficava feliz com o comentário, às vezes Xingava ficava muito. puto. Pô, Bob tá de sacanagem, pô. É engraçado, a primeira coisa que eu pergunto na palestra, eu pergunto assim, quem já brigou comigo na televisão? Aí tem não briguei, então vamos brigar todo Não mundo. teve um, cara. Não teve um. Porque Tem... é muito divertido, cara. Porque o segundo esporte mais popular do Brasil é brigar com comentarista. É verdade. Então é uma honra pra gente Aham. receber você aqui, viu, Honra é minha. Bob? E eu tenho certeza que todo mundo que vai assistir esse episódio aí vai sair assim com algumas ideias diferentes e conceitos sobre os comentaristas, né? Assistir, escutar o outro lado, né? Sem ser o do torcedor. A gente vai terminar com algumas opiniões aqui que vai gerar discussão, né? O objetivo São os cortes, é né? esse Tem corte. mesmo. Se não tiver corte... Vivemos de cortes. Então vamos lá, Ah. sem pestanejar, hein? Pelé ou Maradona? Pelé, Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi, Ronaldo Fenômeno ou Romário? Romário. Romário. Neymar ou Ronaldinho Precisa Gaúcho? explicar, não? Dá pra explicar? Não pode nem explicar. Pode explicar. Pode explicar? Pode explicar. Cara, o Romário, ele fez mais com menos, eu acho, sabe? Individualmente, assim. Não que o Ronaldo não tenha feito, muito pelo contrário. Agora, são duas características diferentes também. O Romário jogava dentro da grande área. Cadê a arrancada? De vez em quando ele dava uma arrancada, 2, 3 por jogo. O Ronaldo não, cara. O Ronaldo botava na O jogo frente, quem inteiro. tentasse parar ele é um abraço. Ninguém para, não. Né? Então,
Então vamos lá. Zidane ou Iniesta? Zidane. Cafu. Com cabeçada e tudo. Não só que fez o gol, mas que ele Neymar, deu... Ronaldinho que ele Gaúcho, deu nos- Infelizmente. Neymar ou Ronaldinho Gaúcho? Ronaldinho Gaúcho. Cafu ou Daniel Alves? Cafu. Roberto Carlos ou Marcelo? Roberto Carlos. Romário ou Neymar? Romário. Adriano Imperador ou Luiz Fabiano? Adriano Imperador. Olha, eu tô falando dentro de campo, tá? É bom que se Não. diga isso. Porque às vezes as pessoas acham, mas você tá julgando, você tá falando da vida inteira. Não, aliás, se tem uma coisa que não interessa nas minhas análises, nunca Vida foi pessoal. o que o cara fez fora de campo ou que não seja voltado para o futebol. Maldini ou Sérgio Ramos? Cara, aí vem a tal da memória afetiva, assim, né? Maldini, né? Maldini. É. Quer fazer o dos técnicos, Jefinho? Bora. Vamos lá, então. Ó. Os técnicos, hein? Vamos ver. Guardiola ou Mourinho? Guardiola. O Guardiola, muita gente acha... gente, contar pra vocês, o futebol não começou a partir do Guardiola, tá? Tinha futebol antes. Porque muita gente acha que... Sim. Assim Ele que falou, inventou tudo. assim falou o Guardiola, que haja o futebol. Ele é genial, Genial. É um jogador brilhante e revolucionou a forma de treinar times de futebol também. Ele, como tantos outros. Mas entre esses dois, Guardiola. Felipão ou Tite? Ô, Tite, meu amigo Tite, mas o Filipão... Aí eu tô pegando no auge da carreira. Filipão, campeão do mundo. É o que vem na mente, hein? É. Tite ou Dunga? O Tite. Dorival Júnior ou Mano Menezes? Mano, Jorge Jesus ou Abel Ferreira? Abel Ferreira. Volto a dizer, tô falando do trabalho em campo, ok? O Jorge Jesus teve aquela temporada absurda, genial, com o Flamengo e tal, aquela coisa. Mas olha quanto tempo o Abel tá fazendo A o constância, Palmeiras, né? o Palmeiras voar. Tá? Verdade. Como diz meu amigo Neto, é um chato de galote. Ele já tá até chato de tanto que sabe que ele é bom. Estou transferindo a palavra, fazendo aspas, porque eu nunca sentei para conversar com o Abel, tá? Já participei de entrevistas com ele, etc., mas nunca sentei para conversar com ele. Então não pode dizer que o cara é chato, né, nesse sentido. Meu amigo Neto é que falou isso outro dia no programa, a gente estava junto com o Galvão lá na Band e ele falou isso. Mas ele é um treinador diferenciado no futebol brasileiro, então... Ó, uma pergunta geral. Ah. Da parte técnica e estilo, técnico estrangeiro ou técnico brasileiro? O que você admira mais? Eu não acredito em fronteira. Futebol ofensivo ou futebol de resultados? Futebol. O futebol às vezes precisa ser ofensivo para ter resultado. Treinador linha dura ou treinador paizão? Quem disse que paizão não pode ser linha dura? Entendi. Agora- Melhor comentarista, Neto ou Casagrande? Putz, cara, são dois amigos queridos, cara. Não, essa pergunta Aí aqui não eu tem. não preciso responder, tá? Não, Eu agora fiz tem uma que proposital. vem na Não, mente mas é cada aqui. um com seu estilo, né? Cada um com seu certeza. estilo. Jogador. Neto ou Marcelinho Carioca? Nossa. Putz, cara, volto a dizer, memória afetiva, assim. O Neto, ele era mais controverso, ele tinha... Ele mesmo fala, né? Diz assim, não era atleta e tal, mas jogava muito a bola, cara. Né? O Tom Zé tem uma música que fala assim, tá faltando o Neto na seleção, tá? Porque é aquele espaço do Gerson, assim, de 40, 50 metros e tal, né? Que, assim, que todos aprenderam com o Didi, né? Outro dia eu vi uma entrevista do Didi, só rapidinho. O Didi foi um dos maiores jogadores de todos os tempos. O meu pai dizia que o Didi era do tamanho do Pelé. O Gerson, canhotinho de ouro com quem eu também tive o prazer de trabalhar, toda vez que ele falava do Didi, ele levantava da cadeira, falava, tem que ficar de pé, porque é o mestre. E o Didi falava, eles falavam que eu era lento, mas não era eu que tinha que correr, era a bola. Então eu fazia a bola correr. Para que eu ia correr se a bola chegava mais rápido? Olha que, né? Sim. Que espetacular. Então, o Neto tinha essa capacidade, assim, mais... de promover mais o espetáculo, assim. Neto ou Marcelinho? Neto. Isso aí. Acabamos com... Tem um tempão que eu não faço isso, hein? 3 palavras-chave. Eu observando aqui, nesse primeiro contato que a gente teve aqui, sobre você. Você é uma pessoa racional, sua convicção vai além do normal e a clareza nas suas palavras. Muito obrigado. Parabéns, continue.
essa pegada aí. Obrigado. Muito obrigado, Bob. Se ligam aí, Valeu, galera. pessoal, essa semana Estamos ainda. finalizando, né? Né? Mais A um gente está podcast. soltando um episódio aí com o Bob Faria. Deixe uma mensagem para todo mundo que vai assistir ou uma mensagem de motivação para aqueles que acompanham seu trabalho, para aquela câmera ali. Seja convicto naquilo que você faz. Foi a grande lição que eu aprendi na vida. Talvez você não vá ser o número 1, o melhor de todos, ou aceito por todos, ou qualquer coisa assim. Mas você precisa ter convicção de que você está fazendo o melhor que você pode. É isso aí. Caio Jorge ou Hulk? Não, eu sou cruzeirense, Hulk. Valeu, pessoal. Mudança abraço. de mentalidade, podcast Revolutions. Tamo junto.